Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão Informações, os bastidores e a repercussão da partida na noite desta segunda-feira. E mais, informações e os detalhes sobre a liberação dos laterais Palácios e Léo Maná. Tudo isso e mais um pouco a partir de agora. Deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Alô da Fiel de hoje pro Heron, lá em Londrina, no Paraná, Denis Ferreira, João Silvério e o Carlos Nonato. Um abraço a todos vocês que seguem o canal diariamente por aqui. Vamos agora às informações. Primeiro tempo do Corinthians, horrível. Time apático, sem vontade. Olha, foi um primeiro tempo assim para esquecer. O gol dele saiu numa bobeira da zaga do Corinthians. O jogador chegou de trás como uma bala para cabecear, mandar para o fundo das redes. A zaga nem percebeu, na verdade, a chegada aí do jogador do Juventude, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Corinthians pouco fez. Teve apenas uma oportunidade com o Thales Magno de cabeça após levantamento na área do Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, atacante do Corinthians, jogou a bola para fora. Mais uma bobeira da zaga resultou em 2-0 para o Juventude e o Corinthians só foi reagir nos instantes finais. Aliás, reagir entre aspas, marcar o gol. Gol de falta anotado por Mateuzinho. Resumindo, foi um Corinthians apático, a defesa abusou dos erros e o Juventude se aproveitou das falhas do Corinthians e venceu com justiça. Juventude 2, Corinthians 1. Placar final. E teve o Romero expulso ainda, numa peitada sem necessidade alguma, num lance que aconteceu no meio do campo. Enfim, e foi isso. E mais, Corinthians irá muito desfalcado para a próxima rodada. O zagueiro Kaká e o lateral esquerdo Fabrício Anrileri, além do Romero, desfalcam o Corinthians, um por expulsão, os outros dois por já acumularem cartões amarelos e terão de cumprir suspensão automática. Além deles, Corinthians também não poderá contar com Memphis Depay, André Carrijo e Hugo, todos eles entregues ao departamento médico. A próxima partida do Corinthians será contra o Bahia no próximo sábado, jogo marcado para as 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. No pós-jogo, Dorival Júnior tentou justificar a atuação ruim do Timão, abre aspas. Primeiro, vínhamos conseguindo boas partidas, não conseguindo resultado. Ao contrário, hoje fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que estávamos jogando. Com isso, um resultado mais que merecido do nosso adversário. Temos que entender a competição que estamos, a responsabilidade que temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, mas temos que assumir um pouco mais, todos nós. E, acima de tudo, buscarmos o que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim, vamos buscar uma melhor condição. O que estamos apresentando realmente não estamos fazendo por merecer, afirmou Dorival Júnior em tom de desabafo. E ele seguiu. A minha preocupação na primeira conversa do dia, da nossa apresentação, foi justamente isso. Time entrar desatento. Agora temos que ter consciência do que estamos deixando de fazer. É uma preocupação sim de todos, em razão de termos ido ao limite de um lado emocional e uma partida poucos dias depois. Não tivemos tempo para recuperar, analisar, posicionar todos. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria. Podem ter certeza disso. Para a gente fica até difícil de explicar. Uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco e de repente, aquilo que tivemos no jogo de hoje. Às vezes, chega a ser frustrante em razão da evolução que viemos apresentando e da maneira como atuamos, afirmou Dorival. O comandante técnico do Corinthians falou também da chegada do Vitinho, abre aspas. Vitinho é um jogador de muita qualidade, já foi nosso jogador de outro clube. Tem capacidade para jogar em algumas funções. Não sei se estará pronto já, até porque finalizou a temporada 2 meses e pouco atrás. Ele precisa de um período. Não vai ter todo esse período possível e necessário. Vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Espero que já para a próxima partida, mas não acredito, afirmou Dorival. Ele também atualizou a situação clínica dos 2 jogadores titulares do Corinthians que também foram entregues ao departamento médico. Abre aspas. O Memphis no mínimo 1 mês e o Carrijo provavelmente até o final do ano não o tenhamos mais, concluiu Dorival Júnior. Lamentável. Pessoal, você conferiu a repercussão aí da partida entre Juventude e Corinthians e agora tem as notícias do mercado da bola. Finalmente, Depois de ter furado o Corinthians, o
Vitinho foi finalmente anunciado. O Corinthians, com o jogador, já havia acertado tudo que tinha para acertar, salários, tempo de contrato e tudo mais. Entretanto, faltavam alguns documentos para que o anúncio pudesse ser juridicamente válido. Por isso o Corinthians esperou até esta segunda-feira. Mas está tudo certo, aí o jogador pode ser inscrito em todas as competições que o Corinthians estiver disputando. No entanto, apesar de seu nome ter aparecido no boletim diário informativo da CBF, o Corinthians deve utilizá-lo apenas no próximo final de semana. Pois é, né? Dentro do Corinthians, a expectativa é que o jogador faça sua estreia no próximo sábado, quando o Corinthians jogará contra o Bahia na Neoquímica Arena. O Corinthians não desembolsou sequer R$1 para adquirir os direitos econômicos do jogador, já que ele estava livre no mercado. Na última temporada, Vitinho atuou em 33 jogos, marcou 6 gols e deu 7 assistências. Vitinho chegou ao Corinthians para ser uma opção de velocidade pelas beiradas do campo, posição que o Timão entende como vulneráveis no atual elenco. Depois de tudo acertado, o jogador se pronunciou, abre aspas, "Estou muito feliz e grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians. A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem", afirmou o novo reforço. Pessoal, que ele possa, vestir e honrar esse manto de tantas glórias, de tanta história. Vitinho, mais uma vez, seja bem-vindo e boa sorte. E ainda, pessoal, falando ainda do mercado da bola, essa informação é do canal Café com Setorista acerca aí do empréstimo dos laterais Léo Maná e Diego Palacios. Pessoal, no último domingo, a diretoria do Corinthians acertou o empréstimo dos 2 jogadores que atuam pelas laterais, Léo Maná e o Diego Palacios. O Maná defenderá o Criciúma, enquanto que o Palacios viaja para a Ucrânia. Os 2 jogadores que estavam fora aí dos planos do Dorival Júnior para terem sequência, para poderem voltar a atuar, precisam de espaço, no atual elenco não tinha, e o Corinthians resolveu liberá-los. A informação que temos para vocês, a informação do Café com Setorista, é que o Criciúma arcará com o salário do Léo Maná, que gira em torno de R$60 mil. Entretanto, o Corinthians sequer terá R$0,01 a mais aí por compensação financeira. Esse fato, inclusive, gerou uma azia aí nos bastidores do Corinthians, Algumas pessoas ligadas à alta cúpula diretiva questionaram a transação, já que o Corinthians não teve qualquer compensação financeira pelo empréstimo do jogador. Assim, pessoal, que azedou o clima nos bastidores é que cada jogador que o Corinthians busca no mercado via empréstimo, os outros clubes colocam uma cláusula. Tudo bem, você quer ele por empréstimo? Ok, então vai ter que pagar 5 milhões, 1 milhão, não sei quantos milhões. E o Corinthians, se tiver interesse, tem que pagar, senão o clube que detém os direitos econômicos do jogador não libera. Por outro lado, o Corinthians continua sendo uma mãe, Aqui chega, empresta o jogador pagando salário, direito de imagem, isso, aquilo. A impressão é que o Corinthians paga para o seu atleta atuar por outros clubes. Era uma prática recorrente, nos últimos anos tem mudado, mas infelizmente alguns negócios ainda permanecem. Por isso que deu uma azia entre alguns dirigentes do Corinthians questionando Fabinho Soldado por que emprestar o jogador sem qualquer compensação financeira para o Corinthians. Enfim, opinião de vocês. Por outro lado, Diego Palacios é um caso à parte. Também foi revelado pelo Samir Carvalho do Café com Setorista que o jogador vai sair do Timão, com o Corinthians pagando metade dos seus vencimentos, que era composto por direitos de imagem e o salário mensal, cerca de R$600 mil. Corinthians arcará com o valor correspondente aos direitos de imagem, R$300 mil, e o clube russo pagará a parte faltante, ou seja, mais R$300 mil. Se você acha que acabou, sempre piora. Para evitar uma ação judicial, o Corinthians resolveu emprestar o jogador pagando metade dos seus salários e mais. O Corinthians estava devendo uma grana para ele. Samir apurou que a diretoria do Corinthians devia ao jogador mais ou menos R$5.400.000. Esse valor será diluído em 12 parcelas, 12 prestações. Esse valor em débito ainda seria referente a luvas, ou seja, aquela premiação pela assinatura do contrato,
e direitos de imagem. Corinthians resolveu fazer um acordo com o jogador para evitar futura ação judicial que podia resultar aí desde punição até a liberação do jogador de graça, e o Corinthians tendo ainda que pagar o alto vencimento dele no que faltar até o fim do seu vínculo. É tipo assim, estava ruim, mas podia piorar, né? Enfim, fica uma crítica. Todos os jogadores que vêm para o Corinthians é uma luta, né? Uma novela, e o Corinthians, né? Pode ir. Quer que eu pague o salário? Eu pago. Quer que eu pague metade? Pago também. Direito de imagem? Pago também. Sem contar nos débitos anteriores. Muita coisa ainda tem que mudar no Corinthians. Vitória judicial. Corinthians economiza quase 3 milhões de reais. Pessoal, importante vitória judicial do Corinthians. A ação ganha pelo jurídico do Timão foi uma decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu uma cobrança de R$ 2.816.455,59 em impostos sobre serviços, o tal do ISS, referente a contratos de cessão de direitos de transmissão de jogos e utilização de espaços publicitários no estádio. O magistrado, o Dr. Kenichi Koyama, entendeu que essas atividades não configuram prestação de serviço, mas sim cessão de uso, operação que não pode ser tributada pelo ISS. A ação foi movida pelo clube e questionava a cobrança do ISS sobre receitas obtidas com a cessão de direitos de transmissão de partidas e o uso de espaços na Neoquímica Arena. A prefeitura defendia que essas atividades se enquadrariam como prestação de serviços, mas a decisão da justiça foi em sentido contrário. Com a decisão, portanto, o clube irá economizar quase 3 milhões de reais. Pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, vamos levar até vocês informações aí que foram publicizadas nesta segunda-feira. Nas últimas partidas, né, o goleiro Hugo Souza, ele, a meu ver, tá, gente, ele tem atuado um pouco abaixo daquilo que a gente viu o Hugo Souza. Mesmo que no derby, né, ele fez um discurso assim pra cima, né? Vamos com tudo e tudo mais, que a gente não sabia que ele passou por um problema bem sério, uma tragédia familiar. Fato que pode sim ter impactado diretamente em atuações abaixo aí do camisa 1 do Corinthians. Hugo Souza e sua esposa, Rawane Barcelos, passaram por uma tragédia familiar e estão numa fase bem delicada após perderem seus filhos gêmeos durante a gestação. A informação veio ao público recentemente, esse fato já aconteceu há algumas semanas. A esposa dele, a Rawane, teve a gravidez interrompida e eles perderam um casal de gêmeos. Então, assim, como é um assunto familiar, a gente não vai alongar no assunto, né? Mas deixamos aqui nossos sentimentos e toda a força aí para o casal Hugo Souza e a esposa dele. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.